A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Eu sou o missionário Geraldo Trindade, gostaria de falar aqui a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é vida. Jesus falou em João capítulo 8, verso 51, que a palavra dele é a palavra de Deus, e quem guarda a palavra dele tem a vida eterna. Em Provérbios está escrito que a boca do justo é manancial de vida, porque o Espírito de Deus fala através dos seus servos. Gostaria de deixar aqui para a meditação na primeira epístola de João, no capítulo 3, e no verso 16, a partir deste verso, está escrito assim: E conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo, e vendo seu irmão necessitado, lhe cerrar o seu coração, ou endurecer o seu coração, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguraremos nosso coração. O Espírito Santo usou o apóstolo João para escrever estas palavras, que nós conhecemos o amor de Deus, o amor de Jesus, pelo fato que ele deu a sua vida por nós. O amor não é apenas sentimentos positivos. O amor é ações positivas, mesmo diante de sentimentos negativos. O amor não é só sentimentos. O amor é atitude. Deus, ele viu a humanidade perdida, então ele teve atitudes. O que ele fez? João capítulo 3, versículo 16, está escrito, Jesus falou: Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu. Ele entregou o seu Filho amado para ser morto na cruz, pagando pelos pecados da humanidade. Deus não ficou apenas sentindo pena, misericórdia, desejando fazer alguma coisa. Uma vez que ele é todo poderoso, ele tomou providência. Ele fez alguma coisa, ele fez tudo. Ele enviou o seu filho, ele sacrificou o seu único filho para salvar a humanidade. Ele teve atitudes, ele deu prova do seu amor. Em Romanos capítulo 5 e no versículo 8, está escrito assim: Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus sempre recebia os pecadores, sempre comia junto deles, com eles. E os líderes religiosos murmuravam, falavam que Jesus recebia pecadores, comia com eles. E Jesus falou: Eu não vim para os justos, porque não havia justo, porque todos pecaram, como diz Romanos 3 e verso 23. Jesus não veio para pessoas que se acham justas, ele veio para os pecadores. Paulo falou
na primeira carta a Timóteo, no capítulo 1 e no versículo 15, que esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais ele, Paulo, é o principal. Jesus veio salvar os pecadores. Ele respondia para os líderes religiosos que os sãos não precisam de médicos, mas sim os doentes. Jesus veio, como diz aqui Romanos 5, verso 8, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus morreu para salvar os pecadores. Deus deu prova do seu amor. O amor, ele, como eu disse, não é apenas sentimentos bons, sentimentos positivos, mas é ações, atitudes positivas, mesmo diante de sentimentos negativos. Deus, vendo a humanidade em desobediência à sua lei, ele poderia ter julgado a humanidade, despejado a sua ira, mas ao invés disso, antes dele julgar a humanidade pelos seus pecados, como vai julgar, como está escrito em Atos 17, verso 30 e 31, que todos que não arrependerem de seus pecados, todos que não aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, hão de ser julgados pelos seus pecados. Como disse Hebreus 9, verso 27, que aos seres humanos está ordenado morrer uma vez, e depois segue-se o juízo. Quem não arrepende dos seus pecados, quem não abandona os seus pecados pela fé em Jesus, vai ser julgado, vai receber o castigo pelos seus pecados. E Apocalipse 21, verso 8 diz que esse castigo é o fogo eterno no inferno. Mas antes disso, Deus ordena que o ser humano se arrependa, e ele sacrificou o seu único filho. Ele deu prova do seu amor. Alguém tinha que pagar pelos pecados da humanidade, então ele ofereceu o seu filho, e o seu filho voluntariamente deu a sua vida para nos salvar dos nossos pecados. Portanto, Deus, ele deu prova do seu amor. Cristo morreu por nós, sendo nós pecadores. Se você reconhece que é um pecador, que é uma pecadora, pode se alegrar, porque Jesus pagou pelos teus pecados. Jesus pagou pelos nossos pecados, e nós não vamos pagar pelos nossos pecados, porque ele pagou. O que nós precisamos é simplesmente abandonar os nossos pecados, fugir do pecado, buscar a Jesus, clamar pelo seu sangue, buscar a presença do Espírito Santo, para que a gente tenha o domínio próprio e vivamos em santidade. Assim estamos salvos, conforme diz a Bíblia. Mas o que eu estou querendo passar aqui é sobre a prova do amor. Nós lemos aqui na primeira epístola de João, capítulo 3, verso 16, que nisto conhecemos o amor, que Jesus deu a vida por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós vimos que Deus, ele deu prova do seu amor, enviando o seu Filho. Deus provou que nos ama, Jesus provou que nos ama. Deus deu o seu Filho, e seu Filho voluntariamente deu a sua vida como prova do seu amor pela humanidade, do seu amor por nós. Mas nós vemos aqui no capítulo 3 de João, no verso 17, João fez uma pergunta: se alguém tiver recursos materiais
e vê o seu irmão, o seu próximo, necessitado de ajuda financeira, e essa pessoa endureceu o coração, não abrir a mão para socorrer o necessitado, como estará nesta pessoa, o amor de Deus? Deus é generoso, Ele deu seu Filho, Jesus deu a própria vida. Então, se o amor de Deus está em nós, e se nós temos recursos materiais, nós vamos compartilhar com o necessitado. João disse que quem tem recursos materiais e não socorre os necessitados, não há amor de Deus nesse coração. A Bíblia diz que João Batista falou em Lucas 3, verso 11, quem tiver 2 vestes, dê uma para quem não tem, e quem tiver alimentos, que faça da mesma maneira. A Bíblia diz em Timóteo, se não me falha a memória, no capítulo 3 ou capítulo 4, você pode conferir depois, que os últimos dias seria dias trabalhosos, e um dos motivos é porque as pessoas seriam amantes, é isto mesmo, 2 Timóteo capítulo 3, verso 1 a seguir. Verso 2 diz, verso 1, sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Por quê? Porque haverá homens, pessoas, amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfêmios, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. E tem uma lista aqui de pecados. Um dos problemas, um dos motivos porque seriam tempos trabalhosos nos últimos dias, é porque os homens, as pessoas, serão amantes de si mesmos. Amantes de si mesmos são pessoas egoístas. Elas são capazes de passar por cima de tudo e de todos para ter o que elas querem. Elas são capazes de reter consigo as coisas materiais que elas nem precisam. Deus está falando aqui. A Bíblia diz em Efésios 2, versos 9, verso 7 a seguir, que a salvação não é pelas boas obras. Ninguém vai ser salvo por praticar boas obras. Somos salvos pela graça de Deus. Mas, no versículo 10, está escrito que quem é salvo pela graça de Deus, pratica boas obras. Nós não praticamos boas obras para sermos salvos. Nós praticamos boas obras porque fomos salvos pela graça de Deus. Paulo falou em Tito, capítulo 3, verso 8, que fiel é a palavra. Que palavra? A palavra de Deus, a qual eu estou falando agora. Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus se apliquem à prática de boas obras. Tito, capítulo 3, versículo 8, está escrito que a palavra de Deus é fiel e que nós temos, se nós cremos em Deus, se nós cremos em Jesus, nós temos que praticar boas obras. Porque o amor não está apenas em sentimentos positivos, mas em atitudes, em ação. Deus está falando conosco aqui através da sua palavra, que Ele quer que nós abramos as mãos, como está escrito em Deuteronômio. Você está vendo que eu estou falando o que está na Bíblia, na palavra de Deus. Deuteronômio capítulo 15, verso 7 a seguir, você vai encontrar escrito dizendo: quando você encontrar um necessitado, abra a mão do que você tem para suprir a necessidade dessa pessoa.
Mas aí muitos dizem, e se for um vagabundo, um preguiçoso? Bom, você vai ensinar a trabalhar, né? Mas, se está necessitado, você vai dar o peixe para que a pessoa não desfaleça e vai ensinar a pescar, não é verdade? Você vai ajudar essa pessoa e vai exortar essa pessoa para que ela procure trabalhar, porque quem não trabalha não pode comer. Mas a verdade é que Deus está falando aqui para nós. Deuteronômio 15, verso 7 a seguir. Quando entre ti houver alguma pessoa necessitada, abra a mão e supra a necessidade dessa pessoa. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 8, se não me falha a memória, que a igreja da Macedônia eram pessoas pobres, mas eles pediu Paulo a oportunidade de compartilhar do que eles tinham, do que os irmãos tinham, para ajudar os mais pobres lá em Jerusalém. Sabe por que eles fizeram isto? Eles não tinham sobrando. Lá está escrito, 2 Coríntios capítulo 8, eles eram pobres, mas o amor de Deus reinava em seus corações, então eles pediram a Paulo. Paulo não foi preciso ficar insistindo com eles, eles ofereceram voluntariamente, pediram a oportunidade de compartilhar do que tinham com os mais pobres em Jerusalém. A Bíblia diz, eu li aqui Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, que nos últimos dias seriam dias difíceis, trabalhosos, por causa do egoísmo. O egoísta, ele retém aquilo que ele devia dar para alguém. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 13, que religião, fé, sem amor é papo furado. Religião, fé, sem amor ao próximo, não vale nada. A Bíblia diz, em Tiago 1, verso 27, que a religião que Deus aprova é o amor a Deus, o amor ao próximo e a santidade, a fuga da corrupção. Não adianta dizer que é crente, que é católico ou que pertence a outra religião, se é um corrupto, se não obedece os mandamentos de Deus, se não tem amor no coração, se é avarento, se é egoísta. A Bíblia diz, não sou eu que estou falando, que essa religião não vale nada para Deus. A religião que Deus aprova, Tiago 1, verso 27, e 1 Coríntios 13, é a fé em Jesus Cristo, o amor a Deus, o amor ao próximo. E João diz no capítulo 3, verso 16, que o amor que nós vemos em Deus é pelo fato dele ter sacrificado o seu filho. O amor que nós vemos em Jesus, Romanos 5, verso 8, João 3, verso 16, 1 João 3, 16, o amor que nós vemos em Deus, o amor que nós vemos em Jesus, é o amor que levou eles a praticar atos para salvar a humanidade. E aí João diz no verso 17, que se alguém tem recursos materiais e retém esses recursos materiais, não socorre os necessitados, não tem amor de Deus neste coração. Isto que eu estou falando é muito importante. Em primeiro lugar, é a palavra de Deus. Independente de quem estivesse falando o que eu estou falando,
tem a mesma importância, porque a importância não está em mim, na minha fisionomia, no meu nome, não. A importância está no nome de Jesus. Qualquer pessoa que falar o que eu estou falando tem a mesma importância, é a palavra de Deus, e o que eu estou falando vem do Espírito Santo, e é muito importante, porque a Bíblia diz que nos últimos dias seriam dias trabalhosos, dias difíceis. Está escrito, 2 Timóteo capítulo 3, e um dos motivos é porque as pessoas seriam egoístas. João falou no capítulo 3, verso 11 de Lucas: quem tiver alimento, reparta com quem não tem. Ele falou isso para as pessoas que estavam indo se batizar. Ele estava falando, produz fruto digno de arrependimento. Não adianta vocês se batizarem e não obedecer à palavra de Deus. É isso que João está falando. João está dizendo: o machado está à raiz das árvores. Mateus 3 está escrito, Lucas 3 está escrito, que o machado está à raiz das árvores. Toda árvore que não pratica boas obras, que não dá bom fruto, será cortada e lançada no fogo, conforme disse Jesus em João capítulo 15. Esse fogo é o inferno. João Batista e Jesus está falando: não adianta se batizar, dizer que é crente e não obedecer a minha palavra. Não adianta. Quem tem duas vestes, reparta com quem não tem. Quem tem alimento, que faça da mesma maneira. Tito 3, verso 8. Eu citei. Paulo disse: a palavra de Deus é fiel, Tito. Prega a palavra de Deus, Tito. Para quê? Para que quem diz que crê em Deus pratique boas obras. Tito 3, verso 8. Pode pegar a sua Bíblia e ler. Está escrito lá. Paulo falou para Tito: pregue a palavra, Tito, para que os que creem em Deus pratiquem boas obras. A salvação não é pelas obras, mas está escrito lá, em Efésios 2, verso 10, que quem é salvo pela graça pratica boas obras. Em Atos capítulo 2 e capítulo 4, a Bíblia diz que os primeiros crentes vendiam propriedades e entregavam aos apóstolos. E os apóstolos não eram como muitos hoje. Hoje, há muitos pastores que, se alguém vender um apartamento, por exemplo, e entregar 200 mil reais lá, ele vai usar para os seus interesses egoístas e não vai socorrer os pobres. Mas isso não nega o fato de que o princípio continua. A Bíblia diz que os apóstolos pegavam esse recurso material, colocavam na mão de homens fiéis. Atos 6 está escrito: 7 homens fiéis foram levantados, não eram avarentos, não roubavam o dinheiro da igreja. O pessoal vendia suas propriedades, entregava na igreja, e esses homens repartia com as viúvas, repartia com os pobres, repartia com os necessitados. Sabe por que esses primeiros crentes faziam isto? Porque o coração deles eram cheios do amor de Deus, eles não eram avarentos, eles não amavam as coisas, eles valorizavam o ser e não o ter. Nós vivemos dias difíceis, porque há uma inversão de valores. A humanidade, em sua maioria, está valorizando o ter e não o ser. Deus ordena que nós valorizemos as pessoas e não as coisas. As pessoas estão sendo desvalorizadas e as coisas estão sendo supervalorizadas. A vida humana está tendo pouco valor para a maioria dos seres humanos e as coisas estão tendo muita importância. A Bíblia diz em Colossenses capítulo 3, verso 5, que a avareza
é idolatria? Avareza é o desejo exacerbado por conseguir riqueza. Avareza leva a pessoa ao egoísmo. A pessoa retém aquilo que ela devia dar por necessitado. A pessoa confia nas coisas materiais. Paulo diz no capítulo 6 de Timóteo, verso 17, para Timóteo mandar os ricos não serem altivos e nem colocar a confiança na riqueza, mas colocar a confiança em Deus, porque a riqueza não garante futuro. A riqueza é muito boa se nós soubermos usá-la, mas ela não garante futuro, porque em Provérbios está escrito que de um dia para o outro a riqueza cria asa como águia e desaparece, e só Deus permanece. E se o coração da pessoa, a confiança da pessoa está na riqueza, ela vai entrar em desespero e vai tirar a própria vida. É por isso que muitos ricos suicidam quando ficam pobres, porque os seus corações estavam confiando na riqueza, e ela criou asa e voou como águia. Só Deus garante o nosso futuro. E aí lá Paulo falou a Timóteo, capítulo 6, verso 17, para os ricos praticar boas obras. Eu disse que em Colossenses 3, verso 5 está escrito que a avareza, o apego às coisas materiais, é idolatria. Porque a pessoa, a confiança que devia colocar em Deus, coloca nas coisas. E Apocalipse, capítulo 22, verso 15, está escrito que os idólatras não vão entrar no reino de Deus. Os idólatras serão lançados no lago de fogo e enxofre. Apocalipse 21 e verso 8. Salmos 9, verso 17. Entre tantos outros textos, está escrito que quem ama o dinheiro, quem é apegado às coisas materiais, quem não abre mão das coisas materiais para socorrer os necessitados, tem o coração nas coisas, é idólatra, e não interessa se é crente, se é pastor, se é católico, se é idólatra, se é avarento, é idólatra, e não herdarão o reino de Deus. Não herdará o reino de Deus. A Bíblia diz em Lucas 16, verso 19 ao 31, Apocalipse 21, verso 8, Apocalipse 22, 15, que quem não herda o reino de Deus vai para o fogo do inferno. Apocalipse, ou seja, Gálatas 5, verso 16 a 21, está escrito que os idólatras não herdarão o reino de Deus. As igrejas estão cheias de crentes idólatras. Eles abandonaram as imagens de esculturas, mas ainda têm o coração nas coisas materiais. Deus está mandando dizer para você, que está me ouvindo e me assistindo. Há alguma coisa na tua mão que você não precisa? Está inutilizado nas tuas mãos? Existem outras pessoas que estão sofrendo a falta dessas coisas. Ah, mas e se eu der isso? E o mês que vem, o que vai ser de mim? Isso é idolatria. Porque não é essas coisas que estão nas tuas mãos que vai garantir o seu mês que vem. Quem vai garantir o seu mês que vem, quem vai garantir o nosso amanhã, é a providência de Deus. Quem crê em Deus, quem crê em Jesus, tem que acreditar no que está escrito na Bíblia. E na Bíblia está escrito que nós temos que abrir mãos para socorrer os necessitados. Se você tem um pão, reparte ele. Você não vai deixar o seu irmão passar fome porque você tem só um pão. Mas infelizmente, muitos têm uma padaria inteira. Eu estou aqui citando uma parábola. Não estou falando de pão, eu estou falando de coisas materiais. Muitos têm além do que precisa e não socorre ninguém. Isso é pecado
que, se não for abandonado esse pecado, vai levar para o inferno. Essa palavra é de Deus. Aplique o teu coração a ela, porque o Espírito de Jesus Cristo está me usando para falar. Deus está ordenando que você, que tem coisas inutilizadas nas tuas mãos, você não usa, você vai morrer sem usar isto. Você não vai levar isso, está escrito em Timóteo 6, verso 5 a seguir. Nada trouxemos para este mundo e nada vamos levar dele. As coisas materiais que Deus faz chegar em nossas mãos é para nós usarmos para o nosso bem, para que a gente viva bem, é para usar para a nossa família, é para usar para a pregação do Evangelho e é para usar para socorrer os pobres. Nós somos mordomos. Mordomos é quem cuida, são as pessoas que cuidam dos bens alheios. Hoje é chamado de caseiro, por exemplo, né? A Bíblia diz que nós não somos dono de nada. Nós não somos dono nem de nós mesmos. Porque está escrito em Salmo 24, que a terra é do Senhor e tudo que está nela. Todos que nela habitam. Tudo é do Senhor Jesus, Ele é o herdeiro de Deus, Ele herdou céu e terra, e mais tudo que neles há, porque Ele é o Filho de Deus, que foi fiel até a morte, morte de cruz. Então Deus exaltou Jesus, e Ele é o Senhor. A palavra Senhor vem do hebraico, e quer dizer dono. Jesus é o dono do céu, Jesus Cristo é o dono da terra, do mar e de tudo que neles há. Jesus tem a chave da morte e a chave do inferno. Ele é dono de tudo. E as coisas materiais, bem como as coisas espirituais que Ele coloca em nossas mãos, não pertence a nós, é dele, para nós usar do jeito que Ele manda usar. O mordomo que não é fiel, o mordomo que enterra o talento, o mordomo que não utiliza o talento, que não usa a mordomia do jeito que o seu senhor quer, será castigado, será punido. Seja as coisas espirituais ou materiais, é para nós compartilhar com aqueles que precisam. Amar é atender às necessidades do próximo, sem esperar recompensa. É isto que é amar. Amar é usar o que tem. É compartilhar do que tem. Para atender às necessidades espirituais e materiais do próximo. É isto que é amar. Quem não ama, não conhece a Deus. Primeira epístola de João. Quem não ama não é salvo, porque quem é salvo, quem arrependeu de seus pecados, quem recebeu Jesus como Senhor e Salvador, o amor de Deus é derramado nesse coração pelo Espírito Santo. Portanto, se você é uma pessoa egoísta excessivamente, se você é uma pessoa que tem nas tuas mãos recursos materiais que pessoas estão precisando, missionários, evangelistas, pessoas que verdadeiramente pregam a verdade. Não estou falando desses que estão por aí com a Bíblia na mão, querendo ganhar dinheiro. Eu estou falando porque ainda existe. Quando o profeta Elias achou que não existia mais ninguém, que só ele era o cara, Deus falou, você está enganado. Existe ainda 7.000 que não dobraram os joelhos diante de Baal. Ainda existem muitos homens verdadeiros que pregam realmente a verdade. Existem muitos missionários, muitos evangelistas, muitos homens e mulheres que verdadeiramente prega a palavra de Deus. Essas pessoas precisam de ajuda financeira,
Jesus, em Lucas capítulo 8, está escrito lá que as mulheres usavam os seus recursos materiais para sustentar o ministério de Jesus. Jesus, hein? Que multiplicava pães e peixe. Jesus! As mulheres usavam os recursos materiais para sustentar o ministério de Jesus, para que ele pudesse viajar de cidade em cidade, pregando e ensinando a palavra de Deus. Lucas capítulo 8, verso 1 a 3. Quem prega para ganhar dinheiro não é digno da nossa atenção, mas os verdadeiros pregadores do Evangelho. Está escrito em 1 Coríntios 9, verso 14. 1 Timóteo 5, verso 17 e 18. Gálatas 6, verso 6. Lucas 10. Mateus 10. Está escrito, entre tantos outros textos. 1 Timóteo, ou seja, Tito 3, verso 14. Muitos outros textos da Bíblia está registrado que os verdadeiros pregadores do Evangelho merecem, são dignos de receber contribuição financeira, não para se enriquecer, se tornar um avarento, acumular tesouro na terra, não, mas para que tenha recursos para se dedicar ao trabalho mais importante na terra, que é pregar a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus, porque sem a pregação, sem o ensinamento da palavra de Deus, as almas vão para o inferno. Esses textos que eu citei, é a palavra de Deus, está escrito lá, que os verdadeiros pregadores do Evangelho são dignos de serem honrados financeiramente. Gálatas 6, verso 6, por exemplo, está escrito lá, Gálatas 6, verso 6, que as pessoas que são beneficiadas pelos ensinamentos, pelas pregações de uma pessoa, essas pessoas têm o dever de abrir a mão e compartilhar dos seus recursos materiais com essa pessoa que está ensinando, que está pregando. Eu estou falando da Bíblia. Pode conferir. Gálatas 6, verso 6. 1 Timóteo 5, 17 e 18. Tito 3, verso 14. 1 Coríntios 9, verso 14, 13 e 14. Está escrito lá. Que Deus te abençoe, que nós venhamos a entender que quem está falando aqui é um homem simples, mas a palavra de Deus sempre foi pregada por pessoas simples que amam a Deus e amam o próximo. Deus nunca escolheu quem se acha o tal para pregar a sua palavra. Ele sempre escolheu pessoas como eu, que não é nada, que não são nada, reconhece as suas fraquezas, mas que ama a Deus e ama o próximo. O que interessa não é quem está falando, é o que está falando. A palavra é de Deus. É um homem simples, mas a palavra não é do homem. A palavra é de Deus. A palavra está na Bíblia. A Bíblia diz que Jesus era um homem simples, um homem humilde. As pessoas não faziam caso dele, mas o Espírito de Deus falava através dele. Ele disse em João 14, verso 8 a seguir, que a palavra que ele falava não era ele que falava, mas era o Espírito de Deus que falava na boca dele. Aleluia! Não é o homem que fala, é o Espírito do Deus vivo que fala através do homem. Portanto, Jesus falou em Mateus 10, quem ouve vocês? E Lucas 10, está ouvindo a mim. Quem rejeita vocês, está rejeitando a mim. Se você recebe esta palavra que você ouviu, você não está recebendo o homem. Paulo falou
em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 8, se não me falha a memória, é Tessalonicenses, que quem rejeita a palavra de Deus que o homem prega, está rejeitando a Deus. Se você aceita esta palavra, você não está aceitando o missionário Geraldo Trindade, você está aceitando a palavra de Deus, e que Deus te abençoa, e que, como diz Tiago no capítulo 1, que nós sejamos praticantes da palavra. A partir desse momento, toma uma atitude, pega essas coisas que você não precisa, esse dinheiro que você não precisa dele, está acumulado na tua mão, usa para investir na missão, na pregação do evangelho, usa para sustentar missionários, evangelistas, usa esse dinheiro para matar a fome de alguém, para dar roupa para alguém, usa, porque Deus, Ele é Espírito, e Ele nos criou e colocou tudo em nossas mãos para nós usar para os seus propósitos. Deus não vai aparecer na terra e matar a fome das crianças da África. Não. Deus quer usar pessoas para fazer isto. Mas se as pessoas endurecem o coração, são avarentas, Deus não vai arrombar a porta do coração de ninguém. Esta mensagem é Jesus batendo na porta do teu coração. Ele falou, eu estou batendo na porta, quem abrir eu vou entrar, vou cear com ele e ele ceará comigo. Deus é Espírito, Ele quer usar seres humanos para socorrer seres humanos, mas os seres humanos são avarentos, são egoístas e não querem abrir as mãos das coisas. Mas Deus vai cobrar no último dia. Ninguém escapa da mão de Deus. Sem amor, a religião não vale nada. Que Deus te abençoe. Eu sou o missionário Geraldo Trindade. Que você possa compartilhar essa mensagem aí com seus amigos, porque a palavra de Deus é vida. Jesus falou, como eu disse no início, João capítulo 8, verso 51. Quem guardar a minha palavra, quem obedecer a minha palavra, tem a vida eterna. Deus te abençoe no nome de Jesus.